Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, uma primeira pergunta sobre esta matéria, portanto, tem a ver com a matéria dos offshores, como sabe, aquela que consta da nossa ordem de trabalho, e toda a polémica envolta neste tipo de declarações e tratamento inspectivo pela AT. E a primeira pergunta que tenho para fazer é se o Sr. Ministro nos pode recordar quando é que iniciou as funções no Ministério das Finanças. Bem, boa tarde. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Duarte Pacheco. Novembro de 2000 Muito obrigado. O Sr. Ministro tem, como confirmou agora, iniciou funções em novembro de 2015. Tem a consciência hoje que a primeira declaração substitutiva das declarações que tinham sido entregues atempadamente entrou no dia 6 de outubro de 2015, ou seja, um mês antes de iniciar funções. Sim. E o Sr. Ministro tem também consciência, hoje, que a segunda grande volume de declaração substitutiva entrou no dia 25 de janeiro de 2016. O qualificativo é seu e há uma declaração substitutiva nessa data, mas o qualificativo é seu. Sr. Ministro, e que a terceira entrou, a terceira declaração substitutiva entrou no dia 7 de 6 de 2016. Sim, confirmo que é essa a data. Sr. Ministro, quando elas entraram, o Sr. Ministro tomou conhecimento imediato delas, ou quando tomou posse, tomou conhecimento imediato daquela que tinha entrado um mês antes, ou logo que estas entraram, tomou conhecimento on time, vamos dizer assim, que elas tinham acabado de entrar? Eu fui informado de toda a situação de erro existente no processamento em novembro de 2016. Muito obrigado, o que significa que, de acordo com a informação que o Sr. Ministro acaba de nos prestar, quando tomou posse, não teve a percepção imediata que uma declaração substitutiva tinha sido entregue 30 dias antes, nem já durante o seu mandato, a não ser largos meses depois, é que tomou conhecimento que elas tinham dado entrada. Estas matérias não estão sobre a minha atuação diária imediata, estão na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais e todas as respostas que eu lhe dei até aqui são, obviamente, verdadeiras. O Sr. Ministro tem também a consciência que, em abril de 2016, foram publicadas as primeiras estatísticas e essas estatísticas publicadas em 2016, já por decisão do atual Secretário de Estado, não incorporaram as informações decorrentes de todas as declarações substitutivas. Algumas nem poderiam tê-lo feito, porque são posteriores. A informação que foi divulgada nessa data era a informação que estava disponível. O Sr. Ministro, por acaso, ficou perplexo com a quebra de série, vou utilizar uma expressão que já aqui foi utilizada na Comissão, que essa publicação evidencia? Este assunto não estava a ser seguido diretamente por mim, não era uma matéria que eu seguisse diretamente, estava e está delegado no Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que foi diligentemente, ao longo de todo o processo, seguindo e corrigindo todos os erros que vinham de trás. Sr. Ministro, não foi a questão que lhe coloquei, porque uma coisa tem a ver com a decisão da publicidade das estatísticas, e aí o Sr. Secretário de Estado lhe transmitiu alguma surpresa com a quebra de série que a publicidade das estatísticas evidenciaram.
Eu já referi aqui que este processo foi seguido pelo Sr. Secretário de Estado, que me deu conhecimento dos erros de processamento em novembro de 2016. É que, Sr. Ministro, eu leria aquilo que é as afirmações da atual Presidente da AT sobre, precisamente, uma análise dos dados, entretanto, publicados. Dizia-se a Sra. Presidente da AT aqui em sede de comissão. O decréscimo podia ter também justificações. A retração da atividade económica e, de certa maneira, a obrigação de cumprir, de reportar à autoridade tributária estas transferências para fora do país, podiam ter também alterado o comportamento dos agentes económicos e, portanto, também seria admissível esta explicação. E não havendo evidência nenhuma em contrário, quem trabalha estes números ao nível da inspeção tributária, o seu foco não é fazer avaliações macro das grandes tendências da evolução, mas sim analisar o caso concreto e selecionar para controle. E foi isso que continuou a fazer, admitindo como válido que a evolução e o comportamento dos agentes económicos se tinha alterado. Pensa que esta é uma leitura possível, com a informação disponível na altura da quebra de série evidenciada pela publicidade das estatísticas. Como compreenderá, eu não vou fazer comentários a declarações da Sra. Diretora-Geral da AT. O que lhe posso dizer é que o erro, que aliás já foi aqui assumido por responsáveis do anterior governo, foi não ter sido publicado os dados das offshores. Esse é o único erro que estamos aqui a analisar. Se a Sra. Diretora-Geral da AT faz um comentário, compreenderá, eu não vou fazer uma análise a esse comentário. Sr. Ministro, peço desculpa, mas não é esse o erro que nós estamos aqui a analisar. Aliás, não é a publicidade das estatísticas, mas, como sabe, tudo que teve na base desta polémica não foi só a publicidade das estatísticas, foi a publicidade e o não tratamento da informação, o não tratamento inspectivo. E, portanto, aqui são duas matérias completamente diferentes e o Sr. Ministro estará aqui para, com a maior seriedade, poder responder às perguntas que são colocadas. E eu coloco a seguinte questão. Perante a publicidade, evidencia-se uma quebra de série. A responsável pela AT considera que podiam existir explicações racionais para essa quebra de série, não existindo evidência de qualquer outro tipo de erro. Essas são as afirmações e eu gostava de saber se o Sr. Ministro teria uma leitura diferente se tivesse tido a oportunidade, em abril de 2016, no meio de tantos afazeres que o senhor tem, de olhar para as estatísticas. Sr. Deputado, eu não fiz esse exercício, não vou fazer o exercício de comentar as afirmações da Sra. Diretora-Geral. A AT tinha os dados conhecidos, tinha-os publicado, aliás, tinha-os enviado para os gabinetes do governo anterior, várias vezes. Essa quebra de série de que fala também era do conhecimento do governo anterior, porque os dados estavam apurados. Se existia algo que, para além da decisão que já foi aqui qualificada como errada, de não divulgar, de não publicar os dados, sinceramente eu confesso-lhe que não vou comentar a afirmação da Sra. Diretora-Geral. Sr. Ministro, está claro que o erro existiu antes e depois da publicidade das estatísticas. Porque não foi a publicidade das estatísticas que evidenciou o erro. Tal modo que a decisão de publicitar as estatísticas fez com que elas fossem publicadas com as informações que a AT dispunha na altura, facto, que se o Governo não teve a oportunidade de olhar para os dados, a responsável da AT olhou e encontrou explicação racional para esse facto. E só posteriormente, com a alteração do sistema informático, aqui afirmado pela Presidente da AT, é que se evidenciou que existiam omissões no tratamento. E, portanto, o erro existiu antes e depois da publicidade das estatísticas, já com este Governo.
E isso acabou por ser reconhecido quer pela AT, quer pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Agora, a questão que se deve colocar é se a existência das estatísticas, Sr. Ministro, garante que não existam ou que não possam entrar alterações substitutivas das declarações previamente entregues. Se o Sr. Ministro hoje nos pode garantir que de todas as declarações que foram entregues não vai entrar nenhuma alteração substitutiva, quer sobre o período anterior à sua governação, quer já no período referente à sua governação. Se pode dar essa garantia aos portugueses? Ou se algum ministro pode dar essa garantia aos portugueses, melhor dito? Senhor Deputado, como convirá, escusamos de entrar em sofismas. E em utilização, eu vou usar a expressão pouco clara das expressões. É evidente que quando uma declaração é entregue com erro e o erro é desconhecido, essa declaração é dada como boa pela AT. Aliás, é essa a informação que ela tem. Essa informação é, aliás, a que é passada para a Inspeção Tributária, que atua com base na bondade daqueles dados. E por isso eu, temo discordar do Sr. Deputado no seguinte sentido. Há, de facto, um erro técnico que o relatório da IGF apurará, a sua extensão e as suas razões e as suas consequências, e depois há um erro político, que me parece óbvio, que, aliás, eu volto a dizer, já foi aqui reconhecido por um responsável governamental no governo anterior. E esse erro político foi a não publicação da informação, porque nas estatísticas aquilo que as torna com maior qualidade, e eu tenho modéstia à parte, uma grande experiência em lidar com estatística, é o seu escrutínio, é a sua indagação, é a tentativa de encontrar explicações para os fenómenos que observamos. A não divulgação desses números eu não diria meio caminho andado, mas é o caminho todo andado para que nada disto aconteça. E, portanto, este governo não teve nenhum ato de omissão em relação a nada em relação a este processo. Houve uma correção extrema na forma como o gabinete do Sr. Secretário de Estado e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais trataram desta questão com a AT, e foi, aliás, essa ação do governo que permitiu que se indagasse e se corrigisse, e esperemos que esteja corrigido, e serão sempre escrutinados no limite todos os dados para garantir, na medida do possível, isso que o Sr. Deputado me pergunta, que é se eu posso garantir que a informação é fidedigna. A informação é que é recebida e todos os sistemas informáticos e de recolha estatística devem ser escrutinados, muito escrutinados. Sr. Ministro, 18 das 20 declarações já entraram durante o seu governo. Ou podiam ser escrutinadas. O que significa... Ou podiam ser escrutinadas só pelo seu governo. Sr. Ministro, vamos... se eu entregar hoje uma declaração a dizer que transferi 1000, e se entregar uma declaração no próximo ano a dizer que afinal não foi 1000, foi 5000, o Sr. Ministro pode ter a certeza se eu transferi amanhã que o número que eu entreguei hoje estava errado? É uma pergunta. Sr. Deputado, eu já lhe disse que não vale a pena usar sofismas numa coisa séria, que é a obrigação declarativa e que é a necessidade do Estado, neste caso do Estado, de zelar pelo cumprimento de obrigações declarativas. A minha resposta, numa palavra, como entenderá, é não, mas eu posso ou não querer confiar no Sr. Deputado, enquanto entidade declarativa. E eu não tenho razão nenhuma, a priori, para
duvidar das entidades enquanto declarativas. O que eu não posso fazer é não publicitar, não divulgar essa atividade declarativa, e foi isso que aconteceu. Aconteceu em cima de um erro. É coincidência, não é coincidência? Eu espero que os senhores deputados, depois de ouvirem todas as entidades e individualidades que estão a ouvir neste processo, possam tirar uma conclusão. Agora, confesso-lhe que é muito simples para mim, neste momento, identificar onde é que estão os problemas. Há um problema político e há um problema informático. Se o problema informático se o erro informático e o erro político estão correlacionados, não me cabe a mim aqui tirar essa conclusão. Mas que eles existem e coexistem, sim. É evidente que o número que, e o Sr. Deputado sabe, o número que disse não corresponde à verdade. As 18 declarações que refere foram de facto recebidas durante o governo anterior, mas foi durante o governo anterior. O atual governo, já lhe disse, foi a primeira pergunta que me fez, posso-lhe acrescentar o dia, tomou posse no dia 26 de novembro de 2015 e, sendo assim, 16 das 20 declarações a que se refere foram submetidas antes do atual governo tomar posse. São 16 em 20. Apenas 4 não cumprem este preceito. Também posso acrescentar, provavelmente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já o fez, mas que o primeiro tratamento a que são sujeitas estas declarações é feito dentro de um período de 72 horas e, portanto, todas estas 16 declarações de que estamos a falar caem claramente no período do anterior governo. E essas declarações estavam com erros. E foram esses erros que foram passados para a Inspeção Tributária, de facto. Mas esses erros persistiram durante estes anos todos porque não houve escrutínio sobre a informação. Porque o Sr. Secretário de Estado, da altura, num erro já assumido aqui pela então Ministra das Finanças do anterior governo, na altura ela não era Ministra das Finanças, era o Sr. Ministro Vítor Gaspar, mas a ex-Ministra do último governo, que nos últimos meses do governo, onde tudo isto caiu, já disse que essa decisão foi errada e, portanto, há pouco a fazer em relação a isso, temo eu. Sr. Ministro, os factos são os factos. Publicaram em abril de 2016 estatísticas e em maio, em junho, em julho, agosto é o mês de férias, em setembro, em outubro, tudo ficou na mesma. Porque a publicidade das estatísticas não significa a identificação, sem a alteração ao sistema informático que entretanto ocorreu, não permitiu a identificação do erro que existia. Podia-se haver estranheza, mas se não tivesse existido a alteração ao sistema informático, a informação que a AT tinha, a leitura que a própria Presidente da AT, que eu aqui reproduzi, foi que aceitou como boa a informação que publicitou. E como já aqui foi reafirmado até pelo anterior Secretário de Assuntos Fiscais, não houve ninguém que publicamente questionasse se aquelas estatísticas tinham erro ou não tinham erro. No mínimo, nem deputados, nem governantes, nem opinion makers questionaram aquela informação. Aquela informação foi dada porque tinha um erro encapotado. E por isso mesmo passou durante aqueles meses todos e a própria AT assumiu que havia justificações racionais para aquela informação. E, portanto, se existia um erro de não publicidade, sem a alteração do sistema informático, esse erro iria subsistir no tempo, como subsistiu e como iria subsistir se não tivesse existido a alteração ao sistema informático da AT. Eu não sei se me fez uma pergunta ou não, mas também lhe digo que, da minha experiência com tratamento estatístico de dados, faz-me sempre recordar
uma frase do Galileu que disse que a verdade era filha do tempo e não da autoridade. Porque, na verdade, por mais decisões erradas que tomemos de não publicitação dos dados, a verdade é filha do tempo. E o tempo, de facto, levou-nos a permitir identificar que havia um erro. Eu posso lhe dizer que é a minha presunção, se é que eu posso fazer isso hoje aqui, que do conhecimento que eu tenho de trabalhar com dados, que se os dados tivessem sido divulgados e disponibilizados mais cedo se teria descoberto o erro. É a minha experiência que o diz noutras áreas. E é por isso que o Galileu tem toda a razão. Porque era uma pessoa bastante inteligente e percebia o que é que nós podemos ou não fazer em determinados momentos para obstar a que essa verdade venha ao de cima. E eu acho que o erro, do ponto de vista político, reside aí, do ponto de vista da informação, reside aí. O erro informático está identificadíssimo, precisamos de conhecer as peritagens a esse erro informático. Muito obrigado. Mesmo para terminar, é muito curto, Sr. Deputado. O Sr. Deputado pode só ligar o microfone, é que no microfone não estava ligado. O Sr. Ministro acabou de fazer uma crítica aos responsáveis pela AT durante todo este período, porque eles tinham esta informação. E, portanto, se tinham esta informação e se não vislumbraram aquilo que o Sr. Ministro vislumbra quando olha para as estatísticas, é porque são incompetentes. Essa é a primeira conclusão que eu retiro da sua afirmação. E a segunda, o não tratamento que já aconteceu durante meses durante o seu governo, se as palavras, as críticas pouco dignas do Sr. Primeiro-Ministro também eram dirigidas pessoalmente ao Ministro das Finanças do atual governo. Tem a palavra, Sr. Eu confesso que não consigo perceber nenhuma nem outra das suas conclusões, portanto não as vou sequer comentar, também não me cabe a mim comentar, mas já lhe vou dizendo que em outubro de 2011 a AT solicitou ao então Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a divulgação e a publicação dos dados e não o fez, e voltou a fazer o mesmo em novembro de 2012. O mais que conseguiu foi 2 vistos, visto esse que não foi entendido, segundo já foi aqui também, penso eu, referido, como uma aceitação da publicação, e os dados não foram publicados, porque ainda há uma cadeia hierárquica de tutela nos órgãos da administração pública e, portanto, em consequência da ação da tutela, foi assim que ficámos a não ter os dados divulgados. Quanto ao resto, eu não fiz rigorosamente nenhuma crítica a ninguém, a quem quer que seja, a não ser política, porque é essa apenas a matéria que eu acho que estemos mais ou menos assente. Quando tivermos acesso a toda a informação da peritagem, saberemos se há correlação ou não há, se houve outras questões envolvidas, mas especulações, penso que não adianta fazê-las agora neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Deputados, Comunicação Social.